Olá, aqui é o Cristiano Maia e neste vídeo eu quero apresentar uma implementação bastante interessante e muito eficaz de gerenciamento de leads dentro dos funis de WhatsApp Hub entre sequências com objetivos diferentes, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar para vocês como fazer o gerenciamento de leads entre uma sequência de ofertas, uma sequência de conversão de boletos ou pós-venda. E para isso eu quero mostrar para vocês que o WhatsApp Hub nos permite construir um funil baseado em duas estruturas, né? Uma estrutura lógica, que é uma estrutura que nós vamos poder aplicar inteligência ao nosso funil para fazer o gerenciamento dos leads, e as estruturas lineares, né, que são as estruturas cronológicas, que são baseadas em delay e comunicação, no caso e-mails, né, ou notificações para Facebook, por exemplo. Tá? Então o WhatsApp Hub ele tem elementos que nos permite criar essas estruturas. Então eu vou apresentar para vocês alguns desses elementos. Né? Por exemplo, o elemento sequência, ele, na verdade, é um container, né? Ele não é apenas uma ação de funil. Então aqui, quando nós clicamos, nós podemos entrar nessa sequência, e aqui dentro desse container, que é o elemento sequência, nós podemos construir uma estrutura linear, que neste exemplo é uma sequência básica, que nós já estamos acostumados, né, com o serviço de autoresponder, que não tem implementação de uma inteligência, né? Ele apenas é uma sequência linear, baseada em tempo e em comunicação. Neste caso, e-mails, tá? Então eu vou voltar aqui, né, para mostrar mais alguns detalhes. Então esse é um elemento muito importante, que além da organização que ele nos permite, né, separar a lógica das nossas sequências, nos permite gerenciar os leads de forma mais simples, né? Por exemplo, aqui eu tenho a implementação do elemento sequência, onde eu construí a sequência de uma oferta principal. Eu tenho aqui a outra implementação onde eu construí a sequência de um bônus, né? E em seguida eu tenho a outra implementação de uma sequência de escassez, né? Então, pensando na lógica, aqui eu vou iniciar a minha sequência fazendo uma oferta principal para o nosso lead, e caso ele não cumpra o objetivo ação de compra que eu implementei aqui embaixo, ele vai passar para a próxima sequência, né? Onde eu vou oferecer um bônus a mais para esse lead. E da mesma forma, se ele não cumprir o objetivo, que é a nossa ação de compra, baseado em tags, né, que eu vou mostrar para vocês, esse lead vai ser transferido para uma outra sequência, onde eu vou implementar uma sequência construída com informações focadas em escassez, né? Então, primeiramente, eu tenho uma oferta principal mostrando as qualidades do produto, quebrando objeções. Na sequência, há um bônus, né? Agregando valor ao produto. E em seguida, escassez, né? Colocando urgência na ação do lead, tá? Então, resumindo, o elemento sequência ele nos permite criar o container que vai compor as nossas sequências e de forma organizada, tá? O segundo elemento que é muito importante é o elemento tag aplicada, que é o objetivo alcançado pelo lead, né? Para isso, nós vamos aplicar tags em nossos leads, né? Então, por exemplo, aqui no início, um formulário, o lead se cadastrou, né? E na sequência eu já apliquei uma tag nele. Então, bastante atenção nesses dois elementos, que aqui um aplica e o outro ele ouve, né? Ele é um elemento que fica ouvindo as ações do lead dentro do funil, e conforme o funil vai cumprindo os objetivos, ele vai executando esse elemento. No caso, aqui ó, nós temos a ação de compra, onde eu implementei duas tags, né? Então, quando o lead receber a tag WhatsApp Hub cliente ou WhatsApp Hub boleto impresso, esse elemento vai ser disparado, né? Então, por exemplo, aqui ó, a tag aplicada, quando ela é implementada antes do elemento sequência, ele insere o lead dentro da sequência. Quando ele é implementado depois da sequência, né, ele tem a função de puxar esse lead para fora dessa sequência. Aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos a oferta principal, a sequência bônus e a sequência escassez, né? Então, imagine que o lead realize a compra, né? Ou o lead imprima um boleto, né? Então, a gente não pode permitir que o nosso funil continue entregando informações relacionadas à oferta, nem bônus e nem sobre escassez, né? Nós temos que adicionar esse lead a uma sequência de conversão de boletos, onde nós vamos orientar esse lead a imprimir o boleto, né? E fazer com que ele converta esse boleto, não deixe de pagar esse boleto, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. O nosso lead se cadastrou, né, na nossa página de venda, recebeu uma tag de cadastro para que a gente possa filtrar ou executar alguma ação futura, tá? Ele entrou na nossa sequência de oferta principal, tá? E no terceiro e-mail que esse lead recebeu, ele realizou a compra. Então, ele vai receber a tag WhatsApp Hub cliente ou WhatsApp Hub
boleto impresso. Esse elemento, o elemento tag aplicada, vai puxar o lead dessa sequência, não permitindo que ele passe para a sequência bônus ou escassez, tá bom? E você vai conseguir visualizar que esse lead foi removido por essa ação, né, no momento que ele estava na sequência de oferta principal. Agora você me pergunta, em que momento que esse lead vai receber essas tags de transações, né, que são as tags de cliente, boleto impresso, reembolso, né, para que a gente possa criar e gerenciar as sequências de acordo com o estágio que o lead se encontra, né? Então eu criei aqui uma aba checkout, tá? E aqui é o momento em que o lead vai receber as tags para nós podermos fazer o gerenciamento, né, das sequências de oferta principal e adicionar os leads nas sequências adequadas ao estágio que ele vai estar naquele momento, né? Então aqui eu fiz uma implementação Community Disconnect, onde nós vamos receber o pushback, né? E aqui nós temos as condicionais de boleto impresso, por exemplo. Então no momento que o lead receber um pushback que contenha o status boleto impresso, nós vamos aplicar a tag LeadZapHub boleto impresso e adicionar o lead na sequência de conversão de boletos, tá bom? Então aqui da mesma forma, né? Quando a tag aplicada é implementada depois da sequência, ela tem a função de tirar o lead dessa sequência. Aqui, após a sequência de conversão de boletos, eu implementei o elemento tag aplicado com a tag LeadZapHub cliente. Ou seja, se o lead for inserido nessa sequência de boleto impresso, quando nós recebermos o pushback da Monetize com status de transação finalizada ou completa, nós vamos inserir a tag LeadZapHub cliente, que vai executar a ação de tag aplicada, que está implementada após a sequência de boletos, tá? Então ela tem a função de puxar e remover o lead dessa sequência. Então, quando ela é implementada após a sequência, ela tem a função de puxar o lead dessa sequência, removendo, interrompendo aquela sequência com teor referente à conversão de boletos, tá bom? Então, neste caso, né, nós implementamos duas sequências aqui pós-checkout, né, que é a sequência de pós-venda e a sequência de conversão de boletos, né? Então, quando o lead receber o status finalizado ou completo, ele vai ser adicionado no pós-venda. E da mesma forma, o tag aplicada, no caso aqui eu implementei o LeadZapHub reembolso, né? Então aqui eu vou implementar agora, só para vocês visualizarem como vai funcionar. Então, quando ele receber a tag reembolso, se ele receber, se a pessoa solicitar um reembolso, né, ele vai ser removido do pós-venda, né? Então, por exemplo, vou aplicar aqui, ó. Então antes nós temos que implementar uma condicional, né, que eu vou selecionar cancelado, que é o status que o Monetize aplica quando o lead solicita o reembolso, tá bom? Então, caso o lead solicite o reembolso, né, tem aqui a condicional, e após a condicional, nós vamos implementar aqui a aplicação de tags, tá? Aplicar tag. Nós vamos implementar aqui a tag LeadZapHub reembolso. Então aqui nós vamos aplicar a tag LeadZapHub reembolso, que vai executar o tag aplicada, né, que é um filtro que vai remover o lead dessa sequência de pós-venda, tá bom? Então aqui no caso também nós poderíamos criar uma sequência de reembolso, né, com informações relacionadas a esse reembolso, né? Então lembrando, né, o elemento sequência, ele é um container onde nós podemos implementar a nossa estrutura linear, né, baseada em delay e e-mail, né? Então aqui nós podemos inserir a nossa estrutura linear de comunicação, ok? Bom, então recapitulando, eu vou mostrar para vocês passo a passo e o objetivo do nosso funil, tá bom? Então, o lead vai entrar no nosso formulário, né? Eu vou aplicar uma tag nele chamada LeadZapHub cadastro, que pode ser utilizado para realizar um filtro futuramente, né? Após o lead receber a tag LeadZapHub cadastro, ele vai entrar na sequência de oferta. Dentro dessa sequência de ofertas, nós temos uma sequência linear de delay e e-mail, né? Então nós podemos colocar um delay de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, conforme a sua estratégia, né, de comunicação, e criar conteúdo relevante que ajude a converter esse lead, né? Então aqui implementado após
o elemento sequência de oferta principal, nós temos a tag aplicada, tá? Que é um lister, né, como eu falei, que vai ficar ouvindo o funil e sempre que a tag que nós selecionamos aqui for aplicada em um lead, ele vai ser executado. Caso o lead esteja dentro dessa sequência, o lead vai ser removido dessa sequência, tá? Então, como eu falei anteriormente, quando o elemento tag aplicada é implementado antes da sequência, ele insere o lead dentro dessa sequência, e caso ele é implementado após a sequência, ele tem a finalidade de remover o lead, tá? Então aqui na nossa estrutura, caso o lead não cumpra esse objetivo durante a sequência de oferta, o lead vai entrar na sequência de bônus, né? E da mesma forma, enquanto o lead estiver nessa sequência, caso ele cumpra o objetivo de ação de compra, que são as mesmas tags que eu selecionei nos 3 elementos, ele vai ser removido dessa sequência e da mesma forma na sequência de escassez. Aqui na aba Checkout eu utilizei para a implementação, né, das sequências de boleto impresso e de pós-venda, né, e possivelmente outras sequências caso seja necessário. Por exemplo, aqui eu implementei uma sequência quando o lead solicitar um reembolso, né, e da mesma forma eu sempre implementando o elemento tag aplicada após as sequências para que a gente possa remover o lead de dentro dessas sequências caso seja necessário, né. Bom, esse vídeo tinha a finalidade de mostrar para vocês esses dois elementos, né, que é a tag aplicada e o elemento sequência, tá bom? Com esses dois elementos você consegue fazer um gerenciamento completo dos seus leads dentro do funil e remover, adicionar o lead entre sequências com objetivos diferentes, né? Como eu mostrei, o objetivo de oferta, o objetivo de boleto, o objetivo de escassez, né? Então você consegue fazer o gerenciamento desse lead e não permite que esse lead continue recebendo informações que não estejam no contexto do estágio que ele se encontra, né? Não faz sentido um lead receber um e-mail de oferta caso ele já tenha se tornado um cliente, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido esses dois elementos e que possam aplicar em seus funis e assim construir uma estrutura mais inteligente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.